Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima, para mais uma aula de revisão de física e também vamos resolver exercícios, ok? Galerinha, o que nós estávamos conversando na aula passada? Sobre materiais que são condutores e também materiais que são isolantes. E nós classificamos esses materiais de acordo com a capacidade de conduzir carga, certo? Eletricidade, corrente elétrica, não foi isso? Bom, pessoal, e nós fizemos as classificações condutores e isolantes e também vimos os semicondutores e também vimos os supercondutores, certo? Então vamos lá ver? Olha só, na nossa revisão de conteúdo aqui, nós classificamos os materiais em condutores, certo? Vamos lá, nos materiais condutores, as cargas elétricas se movimentam com mais liberdade em função de quê? Dos elétrons livres presentes na camada de valência. Lembrando aqui, ó, pelo nosso desenho, como vocês podem observar, a camada de valência é essa última camadinha aqui, ok? Nos condutores, essa última camadinha aqui, ó, ela é bem distante do núcleo, ok? Então, esses elétrons estão fracamente ligados ao núcleo e, por isso, é mais fácil você trabalhar com esses elétrons aí, ok? Então, nós podemos trabalhar com esses elétrons aqui com maior facilidade e eles conseguem se movimentar com maior facilidade. Bom, nós classificamos os condutores em sólidos, líquidos e gasosos, certo? E nós vimos que a diferença está em questão de estado da matéria, né, pessoal? E também o tipo de condução que a gente precisa. Bom, quais são os exemplos de condutores elétricos? Os metais em geral, ok? Então, metais em geral aí, tais como cobre, ferro, ouro e prata, também são exemplos de condutores, ok? Aí também, pessoal, lembrando que, como eu falei para vocês, nós temos substâncias líquidas que são exemplos de condutores, ok? Nela nós temos lá a movimentação oposta dos ânions e dos cátions, lembram disso? E isso vai gerar corrente. E também lá substâncias que são condutoras gasosas, ok? Que nós temos aí o choque das moléculas para produzir essa corrente. Lembram disso? Vamos continuar, olha só. O que nós vimos também, pessoal? Os isolantes. Ao contrário dos condutores, nos materiais isolantes, também chamados de quê? De elétricos, ok? Então, materiais isolantes, também chamados de dielétricos, verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres. Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam fortemente ligados ao núcleo, o que inibe a sua movimentação. Como eu falei para vocês, lembram disso? Lá nos materiais isolantes, gente, eu também tenho cargas, ok? Eu tenho lá o núcleo com os prótons e os nêutrons, eu também tenho os meus elétrons ali. Qual é a diferença? É que nos isolantes, esses elétrons estão com mais força ligados ao núcleo, ok? Então fica mais difícil de trabalhar com esses elétrons porque eles não são tão livres assim. Ok? Vamos ver exemplos de isolantes. Olha só. São exemplos: borracha, isopor, madeira, lã, plástico e papel. E também, como eu falei para vocês, o vácuo, que é onde não tem matéria, ok? E o vidro também são exemplos de materiais isolantes. Galerinha, além desses dois condutores isolantes, o que nós vimos mais? Nós também vimos os semicondutores e supercondutores, ok? Os semicondutores, como o nome fala, eles não são nem 100% condutores, mas também não são isolantes. E a gente tem vários materiais aí na natureza, como o silício, que dá para a gente fazer várias aplicações. E os supercondutores, nós relacionamos aqueles materiais que quando tem as suas condições aí alteradas, eles conseguem conduzir energia elétrica sem perda, correto? Então aí, ó, os condutores são utilizados na transmissão de energia elétrica,
Os isolantes são utilizados para que se possa trabalhar com os condutores e não receber uma descarga elétrica. Lembra que eu falei isso para vocês? E também alguns materiais, quando resfriados, como eu falei para vocês, a baixas temperaturas adquirem uma característica chamada de supercondutividade. Os supercondutores não apresentam nenhuma resistência à passagem de corrente elétrica. Pessoal, então aqui, ó, para fechar, nós vimos que a passagem da corrente elétrica está relacionada com a resistência que o material possui, correto? Então, quanto maior a sua resistividade, mais difícil esse material tem de conduzir corrente. Quanto maior a sua condutividade, mais esse material consegue transmitir energia elétrica, ok? Galerinha, fiquem comigo que daqui a pouco tem resolução de exercícios. Tchau, tchau! Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise Lima. O que nós vamos fazer? Exatamente, resolver exercícios. Bom, nós estávamos falando dos materiais que são condutores, que são isolantes, que são semicondutores, que são supercondutores, quando resfriado aí a baixíssimas temperaturas, e nós vimos exemplos e também vimos aplicações. Vamos colocar esse nosso conteúdo em alguns exercícios? Vamos lá, olha só. A atividade de sala, aquele momento em que a gente vai aí tirar nossas dúvidas e resolver questões, ok? Bom, vamos para a primeira questão, questão teórica, tá? A respeito da condutividade elétrica e térmica dos materiais, marque a alternativa correta. Pessoal, olha só, antes da gente ler, só vou fazer uma pequena observação para vocês. Geralmente, materiais que são bons condutores elétricos, eles também são bons condutores térmicos, ok? Então, por exemplo, os materiais que são os metais, no geral, eles são bons condutores elétricos e também são bons condutores térmicos, tá? É por isso que quando você às vezes trabalha uma questão que tem condutividade elétrica, também está relacionado à condutividade térmica, entendido isso? Então vamos ver ali as alternativas. Bom, o que ele fala? Na letra A, somente os metais podem conduzir eletricidade e calor. Pessoal, lembra como é que a gente classifica os condutores? Sólidos, líquidos e gasosos. Os metais são sólidos, mas também para conduzir eu também tenho substâncias líquidas e gasosas que são boas condutoras. Então a letra A não entra aqui. Na letra B, o que ele fala? Em hipótese alguma, ou seja, de jeito nenhum, né? Em hipótese alguma, um dielétrico pode conduzir corrente elétrica ou calor. Pessoal, olha só, cuidado com o termo aqui. Em hipótese alguma, olha só, lembrando que tem materiais que eu posso sim torná-lo condutor. Depende da maneira que eu vou trabalhar essa substância. Então, cuidado com esse termo aqui. Lembrando que dielétrico é isolante, mas quando ele coloca aqui em hipótese alguma, ele está aqui dizendo que se você manipular de qualquer jeito, você não vai conseguir. Isso não é verdade, né? Então, falsa. Letra C. Os metais destacam-se como bons condutores elétricos porque possuem excesso de prótons em sua estrutura atômica. Pessoal, lembra da estrutura atômica? Olha só. Núcleo. Os prótons estão no núcleo junto com os nêutrons. E aqui, ó, bem afastado do núcleo, na camada de valência, com quem que eu trabalho? Elétrons, né? Então seria excesso de elétrons livres, ok? Então a letra C também está errada. Letra D. Os materiais que são isolantes elétricos possuem alta condutividade elétrica. Não, pessoal, pelo contrário. Os materiais que são isolantes elétricos, eles possuem baixa, certo? Baixa condutividade elétrica. O que eles têm de alto é a resistividade elétrica, ok? A resistência. E aqui sobrou a letra E.
Um material é melhor condutor que o outro quando possuir um valor de condutividade elétrica maior. Exatamente isso. Ele possui um valor alto de condutividade elétrica e um valor baixo de resistividade elétrica. Então, vamos ficar com a letra E de exato, ok? Entendido isso, pessoal? Foi isso aí uma questãozinha teórica, né? É só prestar atenção nas palavras aí que a gente consegue identificar a alternativa correta, ok? Olha só, questão 2. Questão 2 tem tabela. Se tem tabela, tem valores, então fica melhor para a gente visualizar e ver o que a questão está pedindo. Bom, vamos lá. Questão 2. A resistividade, olha só, ele já coloca, gente, a definição de resistividade. A resistividade é a grandeza oposta à condutividade elétrica. Lembra que eu falei para vocês, questão 1, condutividade, conduzir. Então, condutividade alta, bom condutor. Resistividade é resistência, ok? Alta resistividade, mau condutor. Entendido isso? Ok? Vamos continuar, olha só. Sendo assim, a partir dos valores de resistividade elétrica fornecidos abaixo, marque a alternativa correta. Então, pessoal, aqui ele deu o valor de resistividade. O que eu falei para vocês? Quanto maior a resistividade, menor essa condução de eletricidade. Entendeu? A gente fala que é inversamente proporcional. Quanto maior a resistividade, pior condutor ele é. Entendido? Então vamos lá aqui, ó. Podemos observar pelo expoente positivo que esses caras aqui, ó, que seria o vidro e o quartzo, são exemplos de isolantes, ou seja, mal condutores. Podemos observar aqui pelos expoentes pequenos, que são os negativos, que esses materiais aqui, ó, cobre, alumínio e ferro, são bons condutores, porque eles têm resistividade pequena, então eles são bons condutores. Desse lado aqui, resistividade grande, maus condutores, ok? Então, pessoal, vamos identificar aqui o mau condutor. O mau condutor aqui entre esses dois seria o quartzo, porque ele tem uma resistividade alta, né? Vou deixar anotado bem aqui, ó. E aqui, vamos ver, o menor é quem? O cobre, né? Olha só, 1,7 vezes 10 a menos 8. Então, vamos guardar aqui o bom condutor. Então, aqui eu vou colocar o B de bom condutor e aqui M de mau condutor, ok? Vamos ver o que ele pede na nossa questão ali. Nós temos aqui, vamos marcar a alternativa correta. Olha só, a tabelinha está ali no canto de novo, para que a gente possa observar. Vamos ver aqui quem é o nosso bom condutor. É o cobre. E o nosso mau condutor é o quartzo, certo? Então, vamos ver aqui. O ferro é melhor condutor elétrico que o cobre. Tá errado, né, gente? O cobre que é o melhor aí, ok? Nesse caso aqui, por causa do valor. Quanto menor o expoente aqui, ó, menor esse valor. Então, menos 8 é menor que menos 7. Menos 9 é menor que menos 8. Eu estou indo para o lado negativo, ok? Então, aqui não entra. Letra B. De todos os materiais listados, o vidro é o que apresenta a maior resistência à passagem de corrente. Pessoal, quem apresenta a maior resistência é quem? O quartzo, ok? Então, aqui também não é. Letra C. Por ser excelente condutor, o quartzo é muito utilizado na fabricação de relógios. Pessoal, vamos aqui novamente. O quartzo, ele tem um valor de resistividade muito alto, então ele é um mau condutor e não bom, ok? Então ele não é excelente condutor, falso aqui. E na letra D eu tenho que
o cobre é o melhor condutor apresentado e nós vimos realmente que, pelos valores da tabela, o melhor condutor é realmente o cobre e a gente fica com a letra D. Vamos ver aqui a letra E rapidinho. Ele fala que a condutividade do alumínio é maior que a do cobre. Pessoal, a gente olha pelo valor aqui, tá? Essa condutividade aqui, não, né? Ele tem aqui, ó, se ele tem menor resistividade, ele tem mais condutividade. Lembram? Ó, vamos aqui comigo. Resistividade, resistência. Condutividade seria condução, ok? Se ele tem resistividade menor, ele tem uma condutividade maior, ok? Por isso que está errada aquela dali, tá bom? Ficamos ali com a letra D, olha lá. O cobre é o melhor condutor apresentado, ok? Fechou? Fechou, né? Mais uma questão aqui, vamos lá. Questão 3. Dentre as opções a seguir, qual possui apenas materiais isolantes? Pessoal, nessa aqui vocês podem ir lá no nosso slide de exemplos de materiais isolantes que a gente vai ver aqui, ok? Então vamos vendo aqui quais são. Na letra A ele traz borracha, ok? Isopor, ok? Lã, ok? Madeira, ok? Papel, ok? Opa! Vidro, ok? Temos ali o grafite, né? Então, A não é. Letra B. Borracha, isopor, lã, madeira, plástico, ok. Vácuo e vidro, ok. Quem fura aqui nesse caso? Ouro. Ouro é um metal e é um excelente condutor, ok? Furou aqui também. Eu só quero isolante, tá, gente? Letra C. Borracha, isopor, ok. Lã, madeira e plástico, ok. Papel, certinho, né? Vácuo e vidro também são maus condutores, então a letra C tem todas as nossas opções aqui de exemplos de materiais isolantes. A letra D, gente, tá errada por causa de quem aqui, ó? Da prata, né? A prata também é boa condutora, ok? E a letra E tá errada por causa do cobre. O cobre também é um bom condutor, tá? Então vamos ficar aí com a letra C. C de certo, né, pessoal? E aqui, deixa eu só, já marquei, ok. Entendido? Então aí nós temos exemplos de materiais isolantes. Então vocês podem fazer o seguinte, olha só, se tiver metal no meio, opa, já está errado ali, tá bom? Se falar que não existe condutores líquidos e gasosos, também estaria errado, ok? Vamos fazer mais uma questão, pessoal? Olha só. Questãozinha, se liga no Enem. Vamos ler, vamos torcer para que seja simples. Mas aí, como nós estudamos bastante os condutores isolantes, semicondutores e supercondutores, a gente vai acertar aí de primeira. Vamos lá, olha só. O fenômeno da supercondutividade foi observado pela primeira vez no ano de 1911 pelo físico holandês Henk Ons. Lembra que nós falamos dele, pessoal? O que ele fez lá? Ele fez o estudo do mercúrio, vocês lembram? Ele pegou o mercúrio, lembrando que todo material ele tem uma certa resistência à passagem, né? Ele tem uma certa resistência elétrica, ok? Mas o que ele fez? Ele percebeu que resfriando o mercúrio a uma certa temperatura, ele conseguiu tornar esse material um supercondutor. O que classifica o material como supercondutor? Ele vai conseguir conduzir a corrente elétrica sem perda nenhuma. E lembram que nesse mesmo ano, por esse estudo, ele ganhou um prêmio Nobel? Vamos ver o que a questão está pedindo então, olha só. Quando observou que a resistência elétrica do mercúrio desaparecia ao ser resfriado, a que temperatura? Pessoal, olha só, resfriado. Lembra que eu falei para vocês, para que o material ele se torne um supercondutor, você tem que colocar ele a extrema baixa temperatura. Então aqui, ó, na letra A, temperatura muito alta.
Na letra B, tudo bem que na letra B eu tenho uma temperatura baixa, mas vamos lembrar lá, ele resfriou o quê? A Kelvin, né? Que é a escala absoluta. Aqui não existe Kelvin negativo, então essa não entra. 4 graus Celsius não é nesse caso aqui. E se a gente for no slide que fala desse físico holandês, nós vamos ver que ele fez isso a 4 Kelvin, tá, pessoal? Então, ele investigou, lembra que eu falei para vocês, o mercúrio resfriado a 4 Kelvin, que é a letra A com o negativo na frente, tá bom? Seria a letra A com o negativo na frente. Ele percebeu que o mercúrio viraria um supercondutor. E na época não deu para fazer isso com outras substâncias por causa dos custos, ok? Mas nós vimos também que pela história, mais físicos que ganharam também prêmios conseguiram fazer verificação aí e provaram também mais substâncias de maneira experimental, ok? Pessoal, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês, tá? Tchau, tchau!